Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, na paz e a graça de Cristo Jesus, que nesta manhã, nesta quinta-feira, o Espírito de Deus possa encher o nosso coração, do regozijo de podermos estarmos estudando a Palavra de Deus. Aqui na nossa sala, onde nós nos reunimos todos os dias, o nosso objetivo é esse, é estudar a Palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, através do Santo e Bom Espírito de Deus, que Ele vem aí nos iluminar com a revelação, da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, que Deus a revelou, para que nós pudéssemos andar direcionado pelos ensinamentos da Sua Palavra. Hoje, busque em primeiro o reino de Deus, é a nossa lição. Tá? Nós temos aqui alguns textos bíblicos que nós vamos meditar, e eu gostaria de orar com você neste momento, para que nós não venhamos aí estudar, abrir a Bíblia sem pedir a orientação de Deus, porque a palavra é de Deus, não é nossa. Tá? Então vamos orar. Altíssimo Deus, nosso querido e eterno Pai, estamos aqui na nossa sala neste momento para estudarmos a Tua Santa Palavra. É um assunto muito importante, é um assunto que o Senhor deseja que nós compreendemos à luz da Tua Palavra, para que nós não sejamos enganados. Então, nós o pedimos essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Busque primeiro o reino de Deus, queridos, é a lição que nós temos para nós meditarmos hoje. Tá? Foi dito de Jesus que a grande multidão o ouvia com prazer. Lá em Mateus capítulo 12, verso 37, Jesus tinha sempre multidões que estavam à sua volta. E Jesus sabia que a maior preocupação da multidão que o seguia muitas vezes era por o pão material, a água, a roupa, porque na verdade o povo estava perdido, estava como ovelhas que não têm pastor, cada um se desviava a rumo do seu próprio caminho, em direção à sua própria, à sua mente, Mas, queridos, quando eles estavam seguindo a Jesus, eles perceberam que Cristo Jesus, através dos seus milagres, você lembra, por exemplo, do milagre dos pães, 5 pães, 2 peixinhos ali multiplicado para 5.000 homens que se alimentou, sem contar as mulheres e as crianças. Isso aí deu uma somatória enorme, Quem sabe aí cerca de 16, 17 milhões de pessoas. E ainda no final sobrou, diz a Bíblia, 12 cestos cheios de alimento. Tá? Eles viram que Jesus, queridos, realmente ele tinha uma preocupação com as necessidades do seu povo. Tá? E muitos deles começaram a seguir a Jesus, talvez pela falta de conhecimento das coisas eternas, tinha ali um interesse próprio com coisas materiais. E foi aí que Jesus, então, no capítulo 6 do livro de Mateus, do verso 25 ao verso 33, Jesus instruiu os seus seguidores a não se preocupar com o alimento, não se preocupar com o que beber, não se preocupar com o que vestir, porque Deus estava cuidando dos seus filhos. E Jesus, ele fez ali algumas alusões até do cuidado de Deus com os pássaros, que não planta, não colhe, no entanto, Deus cuida carinhosamente, dando ali o seu alimento, que eles necessitam para a sua sobrevivência. E Jesus disse que se os pássaros era cuidado por Deus, quanto mais nós, como os seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então Jesus, ele aconselhou os seus seguidores a não ficar preocupados, ansiosos, desesperados, com medo do futuro, do amanhã. Tá?
E aí Jesus, nesse capítulo aí, queridos, ele diz assim, olha, que nós devemos olhar para os pássaros, né? Que são cuidados por Deus, os animais são cuidados por Deus. Deus não deixa faltar ali o seu alimento, né? Jesus recomendou também olharmos para os lírios, né? Uma planta, né, que germina a sua semente, ela nasce e fica muito bonita, mas depois ela seca e por fim o seu fim muitas vezes termina sendo queimado no fogo, tá? Aí Jesus fala assim, olha, nem Salomão se vestiu assim como os lírios, tá? Salomão foi um dos maiores reis de Israel, né? Até aquele tempo, acredito que até hoje nunca passou um rei como Salomão, né? Tanto em sabedoria como também, né, em riqueza. Mas Jesus disse que nem Salomão vestiu de forma tão bela, né, assim como os lírios, com o seu bonito verdejante, mas só que depois ele secava e terminava sendo queimado. Aí Jesus disse assim, que nós não precisamos nos preocupar, né? Claro que no contexto de preocupação, chegar a ponto de ficar ansiosos, com medo, né? Muitas vezes tem gente que fica doente até porque tem medo do amanhã, tem medo do futuro, mas tudo isso, queridos, são muitas vezes consequências de não conhecermos a Deus ou não confiarmos, né, nas providências divinas, nas providências de Deus, tá? E é por isso que Jesus, ele nos chama a atenção para colocar a nossa total confiança em Deus. Assim como uma pequena criança, né, ela coloca a sua total dependência nos seus pais para a sua sobrevivência. Assim deve ser também cada um de nós, tá? Outro ponto importante aqui, queridos, em Isaías 26, verso 3, por exemplo, diz assim, Tu, Senhor, conserva em paz aquele que tem propósito firme e confia em Ti. Então aqui, 2 pontos importantes, queridos, para termos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida feliz. Primeiro, nós precisamos ter propósito firme em Deus, tá? Muitas vezes, né, quando a coisa tá boa, a gente tende a dizer que nós temos fé em Deus, confiamos em Deus, né? Mas quando a coisa não está tão bem, aí sim, queridos, é que nós somos provados se realmente confiamos em Deus e temos o nosso propósito firme nos caminhos de Deus ou não, tá? Então aqui Isaías fala de 2 pontos muito importantes. Nós precisamos ter um propósito firme nos ensinamentos de Deus. E o outro ponto importante, queridos, diz aqui, é confiar inteiramente em Deus, tá? Ter uma total confiança em Deus. Aí nós podemos ter paz, dormir tranquilo, tendo certeza que o nosso Deus está provendo o necessário para a nossa vida no dia seguinte, tá? Muito bem. Também em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Nós precisamos ter essa total confiança e certeza de que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, fomos perdoados, transformados, justificados por Ele, e então nós podemos ter uma paz, né? Uma paz grandiosa no nosso coração, tá? Uma paz que excede o pensamento, tá? E então, queridos, para nós termos essa paz, nós precisamos ter confiança inteiramente no sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós e vivermos com esta certeza
que nós fomos justificados por Jesus, tá? Também 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, tá? E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Tá? Paulo fala assim, queridos, que nós não devemos ficar ansiosos, né, pelo amanhã, preocupados, incertos, tá? Mas em tudo nós devemos apresentar diante de Deus em oração. Okay? E aqui o próprio Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, tá? E eu os ouvirei, diz o Senhor Deus, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então esse é um ponto muito importante. Então, queridos, nós precisamos confiar em Deus, ter o nosso propósito que um dia fizemos com Deus do lado, desse lado da aliança, né? Permanecer com um propósito firme diante de Deus, tá? Orar a Deus, levar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições, os nossos desejos, entregar completamente nas mãos de Deus. Confiar, queridos, que nós somos filhos de Deus porque fomos redimidos e salvos por Cristo Jesus, tá? E confessar os nossos pecados. E Deus diz que Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai sarar o nosso coração, Ele vai, trazer paz ao nosso coração e nós vamos ter tranquilidade por saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Tá? Então todos esses versos e muitos outros tratam do importante fato de que, embora Deus ele seja soberano, embora ele seja o nosso Criador, tá? E sustentador, e ainda que a salvação seja um dom da graça imerecido de nossa parte, mas temos um papel a desempenhar no drama do grande conflito. Usando o dom sagrado do livre-arbítrio de escolha, né, nós devemos escolher seguir as orientações do Espírito Santo e obedecer ao que Deus nos chama a fazer. Ok? Somente desta maneira é que nós possamos viver com o nosso coração usufruindo da verdadeira paz que excede todo o entendimento, tá? Que não tem explicação. Então, meus amados, vamos, pelo poder do Espírito Santo, criar esse hábito no nosso coração. Esse hábito de confiar, de ter certeza que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está conosco, um Deus que está nos guiando, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que está interessado conosco, um Deus que nos guia para não deixar nós cairmos. Nós precisamos, por meio da luz da palavra de Deus, ter esta certeza, esta confiança, tá? E a nossa parte nesta aliança, queridos, é confiar em Deus, tá? Permanecer fiéis diante de Deus, tendo certeza que Ele está cuidando de cada um de nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, com a sua família, cuidando da sua vida e dos seus negócios, do seu trabalho, tá? E que você seja ricamente abençoado por Deus. Que Ele possa abrir as janelas dos céus, tá? E derramar muitas bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre, o seu trabalho, quem sabe a sua empresa. Que Deus esteja contigo. Um abraço a todos, fique com Deus e até logo.